Boa noite para você. Patos de Minas confirma 2 novas mortes por Covid e contágio continua em alta. CPI vai investigar se o secretário de Estado de Saúde de Minas furou a fila de vacinação. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Polícia apreende arma e prende suspeito de homicídio ocorrido no ano passado. Homem é detido após furto e abuso contra idosa em Major Porto. Moradores de condomínio denunciam danos em estrutura de unidades entregues recentemente. Comunicados operacionais e canais de atendimento são disponibilizados pela Copasa. O RT treina focada na partida do fim de semana fora de casa. Auditor fiscal fala sobre ações de combate ao trabalho escravo. Secretário de Saúde diz que Minas Gerais pode ter até 5 vezes mais casos da Covid-19 com novas cepas. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais no NTV News, que começa a partir de agora. A gente começa essa edição falando da comunidade de Major Porto, onde um homem foi preso suspeito de furtar dinheiro de uma idosa e por suposto abuso sexual. Major Porto, 8h30 da noite. Uma senhora de 79 anos acabou sendo abordada por um homem de 24 anos. Esse homem acabou levando dela o aparelho celular, R$60 e ainda passou as mãos nas partes íntimas dessa senhora. Ao meu lado está o capitão Duarte. Capitão, como que teria sido a ação, a abordagem desse homem de 24 anos a essa senhora que tem 79 anos de idade? Ela se encontrava no banheiro, escovando os dentes, quando foi abordada por um indivíduo que já se encontrava na porta do banheiro da casa dela. Que, segundo ela, ele de imediato começou a enforcá-la e dizer que queria o dinheiro, senão ele iria matá-la e colocar fogo na casa. Ela disse para ele que tinha uma quantidade de dinheiro, cerca de R$70, entregou o dinheiro para ele e ele a arrastou até a sala, também furtou, roubou um celular que estava em cima da mesa e depois acabou empurrando essa senhora até o banheiro novamente, onde começou a passar a mão nas partes íntimas dela. Ela de então pediu para ele que não fizesse nenhum mal para ela e ele evadiu do local. Capitão Duarte, esse homem de 24 anos lá em Major Porto, ele já é conhecido no meio policial? Seria a primeira ação dele naquele distrito, em outros locais? Não, esse indivíduo, no momento em que ele empreendeu fuga da casa da vítima, ele deixou cair um boné que ele usava no momento. Assim que os militares chegaram ao distrito, ela foi atendida pela nossa patrulha rural, que estava próximo lá, com a visualização desse boné e as características que ela passou por os militares. Nós já conhecíamos um indivíduo que reside lá no distrito, que tem essas características e que tem passagens pela polícia. E de imediato os militares foram até a casa dele, fizeram contato com o pai reconheceu o boné como sendo do filho dele, franqueou a entrada dos militares e levou os militares até o quarto onde esse indivíduo se encontrava. De início ele começou a negar, no entanto o local havia um odor muito forte de maconha, onde inclusive os militares encontraram 2 tabletes médios de maconha e ele foi reconhecido pela vítima. Nós mandamos fotos e áudios da conversa com ele para a vítima e a vítima não teve nenhuma dúvida em reconhecer ele como sendo o autor daquele roubo e da agressão. De imediato ele foi preso, no entanto nem o dinheiro nem o celular dela foi encontrado. Como os militares têm conhecimento de um local lá no distrito, onde é conhecido por boca de fumo, foram até o local para verificar se ela havia comprado droga nesse local. E assim que os militares chegaram, já ouviram um barulho de correria e 2 indivíduos que se encontravam dentro da casa saíram desabalada a carreira pelas portas do fundo e adentraram em um matagal. A senhora que se encontrava na casa permitiu a entrada dos militares e disse que seu marido e seu cunhado que estavam lá, assim que perceberam a entrada da PM, que saíram correndo, mas não quis dizer, disse que não sabia o motivo pelo qual correram. Ela permitiu e a Polícia Militar efetuou uma busca na casa, porém nada foi encontrado. Esse indivíduo foi encaminhado para Patos de Minas, para a delegacia e se encontra à disposição da Polícia Civil. Um rapaz foi preso por tentativa de homicídio após esfaquear a namorada e a mãe dela durante um desentendimento em Patos de Minas.
Olha só, esse fato foi registrado na Rua da Ladeira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Patos de Minas. Esse fato acabou envolvendo uma menor de 13 anos, um rapaz que seria namorado dessa garota, esse homem que tem 18 anos e ainda a mãe dessa menina. A garota menor acabou sendo esfaqueada e um golpe de faca também acertou a mãe da menina. Quem vai nos trazer mais informações desse fato é o capitão Duarte, que está ao meu lado. Capitão, como que teria sido a ação desse homem contra essa menor? Bom, a Polícia Militar recebeu uma ligação ontem por volta das 18 horas, dando conta de uma briga entre um casal na Rua da Ladeira, lá no bairro Nossa Senhora da Aparecida. Assim que a guarnição chegou ao local, deparou com duas vítimas de golpe de faca, já perdendo sangue, enquanto uma das equipes já se preparou para socorrer essas duas vítimas, as outras equipes começaram os rastreamentos. Depois nós tomamos conhecimento que o fato foi o seguinte, que um indivíduo maior de 18 anos fez contato com a sua então namorada de 13 anos, através de mensagem, pedindo que ela fosse até a sua residência. Assim que ela chegou lá, de imediato ele teria agarrado ela pelos cabelos, puxado ela para dentro da residência e começou a desferir golpes de faca contra ela. Outras duas pessoas que estavam no local intervieram no fato para que ele não tivesse sucesso, impedindo ele de concretizar essa tentativa de homicídio. E esse indivíduo então acionou um táxi, pedindo um táxi lá para o local e disse que iria se deslocar até o bairro Quebec, acompanhado dessa vítima, e que lá ele iria matá-la a facadas. Nesse intervalo, essa vítima, essa menina de 13 anos, conseguiu fazer contato com a mãe dela, que se deslocou imediatamente para lá. Quando a mãe dela chegou lá, ele estava tentando colocar essa vítima dentro de um táxi, ela resistindo, então ele tentou matá-la ali naquele próprio local. Ele começou a desferir golpes de faca nela, conseguindo acertar 2 golpes nas costas dessa criança. A mãe dela, que estava chegando no local, interveio na situação e ele também desferiu um golpe, acertando o braço direito da mãe dela. Devido à intervenção de outras pessoas que estavam no local, ele evadiu, tomando o rumo ignorado. Capitão, como que são os trabalhos a partir de agora? Por depoimentos, talvez, das vítimas dessa ação, já tenham conseguido a identidade da pessoa que acabou cometendo este crime e agora seguem rastreamentos, diligências para que possa prender esse homem? Sim, na verdade ele já foi preso. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ele já havia evadido. No entanto, por ser um velho conhecido nosso da Polícia Militar, inclusive esse mesmo autor, ele foi preso quarta-feira da semana passada, dia 3, por outra tentativa de homicídio. No entanto, nessa data, ele era menor de idade, ele tinha 17 anos, mas essa semana ele completou 18 anos, então, no momento que ele cometeu essa nova tentativa de homicídio, ele já era maior de idade. Por ser um conhecido nosso, nós iniciamos rastreamentos e conseguimos localizá-lo e prendê-lo do outro lado da cidade, em uma casa, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele foi preso em flagrante delito por tentativa de homicídio e ainda por estupro de vulnerável, uma vez que essa vítima de 13 anos relatou para a Polícia Militar, perante testemunhas, que ele vinha mantendo relações sexuais com ela já há um certo tempo. Ela é menor de idade, 13 anos, O nosso Código Penal, no artigo 217, na sua nova redação, no inciso A, ele diz que manter relações sexuais com menores de 14 anos, mesmo com o consentimento dessa pessoa, é estupro de vulnerável, uma vez que essa pessoa não tem embasamento, discernimento para poder entender, às vezes, o que está acontecendo. Então, esse estupro de vulnerável, ele é considerado um crime grave, com a pena de 8 a 14 anos. Então, ele foi preso por tentativa de homicídio e pelo estupro de vulnerável. O suspeito da tentativa de homicídio foi encaminhado ao presídio Sebastião Satiro no período da tarde. A Polícia Civil cumpriu hoje o mandado de busca e apreensão que teve como alvo a residência de um suspeito de homicídio cometido no ano passado em Patos de Minas. O homicídio aconteceu no dia 14 de outubro de 2020, na rua Antônio Jorge Filho, com a Avenida Angra dos Reis, no bairro Residencial Barreiro, em frente a uma padaria. A vítima, Daniel Luiz Rodrigues Silva, de 25 anos, que estava em um veículo com placas de patrocínio, foi atingida no momento que saía do local.
Daniel foi interceptado pelo atirador que estava em uma motocicleta. Os dois ainda conversaram algo e em seguida ocorreram os disparos de arma de fogo. A arma de fogo utilizada no crime é do mesmo calibre da apreendida. Nos termos das provas periciais produzidas no decorrer das investigações, essa apreensão reforça as provas produzidas no inquérito policial, o qual foi concluído por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Durante a diligência realizada no bairro Residencial Sorriso, foi apreendido um revólver calibre 38 e munições e realizada a prisão em flagrante do autor de 48 anos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Participaram da operação o delegado de crimes contra a pessoa, Dr. Flávio Henrique da Costa Luciano, além de 6 investigadores de Polícia Civil e uma escrivã, todos coordenados pelo delegado regional Dr. Luiz Mauro Sampaio e pelo chefe do 10º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, César Felipe Colombari. Depois do intervalo aqui no News, comunicados operacionais e canais de atendimento são disponibilizados pela Copasa. Moradores de condomínio denunciam danos e estrutura de unidades entregues recentemente. Moradores de um condomínio em Patos de Minas reclamam que têm enfrentado diversos transtornos relacionados à qualidade da estrutura das edificações. Os problemas começaram pouco tempo após a entrega das unidades. 17 torres, 340 apartamentos, 340 sonhos que para alguns se tornaram pesadelos. Quando a gente olha, né, tudo tá tranquilo. Mas quando a gente começa a ver os detalhes, a gente vê que as pessoas estão contrariadas, que tem alguns estragos. Quem olha assim, nem imagina que o portal Morada das Palmeiras, construído pela empresa BRZ, lugar bonito e aparentemente calmo, coleciona pesadelos. São rachaduras por diversos pontos, erosões, estacionamento cedendo, sem falar nas infiltrações. A gente não esperava tanto trabalho. A gente sabe que obra, né, é normal, assim, dar uns estragos, acontecer alguma coisa. Mas, assim, foi muita coisa, uma proporção muito grande. Primeiro foi a falta de água, que a caixa d'água deu problema. E aí começou a faltar água. A gente já usou o caminhão-pipa 2 vezes. A gente não enche a caixa d'água, enche a caixa dos blocos, porque moradores aqui já ficaram 2, 3 dias sem água. Depois disso, aí começou rachaduras no asfalto, aí veio a chuva e as rachaduras pioraram onde foi gramas, aterramentos e o estacionamento, né, que foi consertado a primeira vez e nos foi prometido, não, agora sanou o problema. E assim, na época eu ainda tive uma conversa muito séria, falei, vamos fazer o estacionamento todo de novo, né, não adianta fazer remendo, fazer um pedaço e deixar. Quando moradores abrem chamados para resolver problemas, em grande parte das vezes, recebem informações como estas, que o problema não é emergencial. Em outros momentos, que irão passar para o jurídico da empresa BRZ. Recentemente a gente teve reuniões com eles, a síndica teve reunião com eles, né, para resolver esses problemas. Eles deram um prazo para a gente resolver esses problemas. Os moradores também, quando ligam para a central deles, eles falam também que vão dar 30 dias, que a BRZ tem até 30 dias para resolver esses problemas internos dentro dos apartamentos. Mas a gente sabe, na realidade, que esses 30 dias eles não é suficiente para suprir a necessidade do morador, né? A gente está hoje num condomínio residencial que foi entregue pronto para a gente morar e na realidade não está acontecendo isso, né? Toda vez que chove ou tem infiltração dentro do apartamento ou a janela que era para estar vedada vaza água e o chama BRZ diz que tem até 30 dias, aí passa 30 dias, a pessoa fica lá inundada d'água, aí vem, veda, quando começa a chover, molha tudo de novo. Respostas e soluções já foram buscadas, mas até o momento, o que coube aos moradores foi a espera. Os moradores eles se juntaram, né, devido a todos os problemas que estão acontecendo na área comum do condomínio e dentro dos apartamentos também, para requerer danos morais, danos psicológicos, né? Então as pessoas elas estão se mobilizando para tentar resolver de uma melhor forma, né, que esses problemas sejam solucionados e que aquelas expectativas que elas criaram na hora de comprar o apartamento sejam supridas de uma forma ou de outra.
prometem que vão sanar. Nós tivemos um termo, fizemos uma reunião de 3 horas de prazo, nós fizemos toda a parte burocrática, o Reison levou o acordo para o advogado para fazer os consertos, foi aprovado, mas assim, chegou numa proporção e agora a chuva não deixa acontecer, a revolta é cada dia maior. A Defesa Civil veio, o Corpo de Bombeiro veio e a gente não está tendo controle do estrago, porque agora não tem como consertar, né, por causa do tempo. Em nota, a BRZ informou que, abre aspas, várias medidas já estão sendo tomadas e no que tange a responsabilidade da empresa, todas as questões serão prontamente resolvidas, fecha aspas. No entanto, o texto diz que algumas reclamações nunca chegaram aos canais para atendimento, mas que um profissional credenciado irá analisar as procedências. A nota diz também que o condomínio já recebeu visita da Defesa Civil, que não apontou quaisquer riscos ou irregularidades e que, devido às restrições da pandemia, os atendimentos imediatos nem sempre são possíveis. Em operações de manutenção ou situações emergenciais na rede da Copasa, a empresa emite comunicados oficiais para alertar a população, mas os usuários também contam com canais para relatar possíveis demandas. Constantemente, a Copasa comunica à população sobre trabalhos desempenhados no município e que, porventura, necessitem ser avisados, como os casos de manutenções programadas ou emergenciais. No caso das primeiras, é possível avisar previamente o que será feito e se haverá falta d'água na cidade. Já os casos emergenciais, como vazamentos, entupimentos ou problemas no sistema de captação, impedem a comunicação prévia à população, mas estes são avisados mediante conhecimento do fato pela companhia. Nós temos 2 situações que podem provocar falta d'água. Uma são as planejadas, que é quando a gente tem que fazer algum tipo de paralisação para fazer melhorias nos sistemas ou manutenção nos equipamentos. E as outras são as inesperadas, é um vazamento, é um entupimento de rede de esgoto, um problema no sistema de bombeamento, que esses casos, como eles são inesperados, a gente não tem como avisar previamente a população. Mas nesses casos a Copasa faz avisos emergenciais e libera isso para a imprensa e através de aplicativos de mensagem. A população também pode comunicar à companhia a respeito das demandas relacionadas ao abastecimento ou ao esgotamento, por meio dos canais de atendimento, telefone 115, a agência virtual no site www.copasa.com.br, o aplicativo Copasa Digital ou ainda pelo e-mail faleconosco@copasa.com.br. Bom, primeiro ele tem que verificar se a falta d'água é só na casa dele, às vezes algum registro fechado, ou se é na vizinhança. E se for uma falta d'água geral, ou então mesmo que seja na casa dele, mas esteja tudo normal, ele tem que entrar em contato com a Copasa por um dos canais de atendimento. Quanto aos trabalhos que podem ser previamente comunicados, a companhia divulga a informação por meio de aplicativos de mensagem ou ainda enviando informes oficiais à imprensa local. A Copasa está sempre em contato com a imprensa para informar das melhorias que são feitas no sistema através de pautas que ela encaminha. E também a gente faz o aviso para a população e para a imprensa das paralisações programadas e das emergenciais através de comunicados que são liberados nos meios de mensagem eletrônica. Daqui a pouco aqui no News, o RT treina focada na partida do fim de semana fora de casa. Já já a gente vai falar com o auditor fiscal sobre as ações de combate ao trabalho escravo. Sem compromissos neste meio de semana, o elenco da URT trabalha duro, até embaixo de chuva, na preparação para enfrentar a Tombense fora de casa no sábado. Com Patos de Minas na onda roxa, a partida do último sábado contra o Cruzeiro teve que ser transferida para Sete Lagoas. Para a equipe do Trovão Azul, a mudança não foi tão favorável. Mas em relação aos treinos de agora, o elenco da URT pôde continuar normalmente. O que aconteceu mesmo de ruim foi essa questão mesmo de ter mandado o jogo em Belo Horizonte. Isso não existe. Nós vamos contar essa história daqui a 20 anos, que o mandante teve que jogar 400 quilômetros da sua casa e o visitante jogou a 70 quilômetros. Isso aí foi uma coisa assim anormal no futebol, nunca tinha visto isso. Houve realmente um extracampo que favoreceu muito a equipe do Cruzeiro no momento difícil que o Cruzeiro está passando também. Então a gente ficou assim bastante chateado com essas decisões da FMF, mas agora é bola para frente.
No próximo sábado, a URT enfrenta a Tombense às 16 horas em Tombos. A equipe segue com os treinos ao longo da semana como preparação para a partida. Já estamos trabalhando em cima da Tombense, já estamos estudando a Tombense, é de praxe aqui pra gente estudar o time adversário. Vamos pegar um time muito difícil, talvez seja, na minha opinião, um dos melhores times do interior, pelo que a gente já viu dos vídeos até agora, mas é luta, é guerra, é guerrear, entendeu? E vamos, se Deus quiser, colher um bom resultado. A equipe também tem 3 desfalques: Paulo Renê, João Paulo e Matheus. O técnico espera uma boa recuperação para eles até a próxima partida. Já perdemos 3 jogadores, né, para o jogo contra o Cruzeiro, e a gente espera pelo menos um desses 3 esteja apto, né, para que a gente não tenha tanto desfalque nesse jogo contra a Tombense. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. Patos de Minas confirma 2 novas mortes por Covid e o contágio continua em alta. Vamos à análise da notícia. Hoje aqui na bancada comigo, a jornalista Ludmila Bahia, que geralmente a gente se fala por meio remoto. Hoje, conosco. Tudo bem, Ludmila? Boa noite. Muito tempo que eu não vinha aqui na bancada e eu não me lembro da última vez que eu havia compartilhado desse momento aqui no estúdio da NTV, mas é um prazer estar com você, Odair. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News, aquele momento da análise para a gente discutir algumas notícias. Sei que muita gente fica esperando esse momento até para ver a situação da própria pandemia no nosso município e também na região. Pois é, Ludmila, a gente começa justamente com os números, né? Nesse comparativo que a gente faz diariamente. Estão aí na tela, mais 2 óbitos foram confirmados, as vítimas foram mulheres de 56 e 69 anos, os falecimentos ocorreram nos dias 7 e 9 de março e também 151 novos casos da Covid que não tem dado trégua, como a gente já disse ontem aqui, né? Infelizmente, Odair, é um cenário de guerra para que a gente perceba a evolução, o andamento da Covid-19 no nosso município. Um número que preocupa, obviamente, aí são as mortes se repetindo dia a dia, num cenário sem trégua. Um outro número preocupante para mim nesse boletim epidemiológico é com relação aos casos internados. Se a gente tem ali uma certa diminuição da média de novos infectados pela Covid, pela média ali, Odair, a gente percebe que temos mais pessoas necessitando de internação. Ontem eram 166, hoje já temos 171. Então, se temos menos doentes, a gente vê aí que mais pessoas estão necessitando de internação. Então, é uma coisa, um número a considerar e que nos preocupa severamente. O número de óbitos tem realmente assustado muito, né? Nesse início de 2021, Ludmila, pouco mais de um ano do registro do primeiro caso da Covid em Minas Gerais, nós nos deparamos com essa dura realidade, né? São quase 20 mil mineiros que só existem agora na memória de seus familiares. Dia após dia, mais mortes, mais famílias enlutadas. Uma dor que o tempo ameniza, mas certamente não apaga, né? E nesta quarta-feira, a professora Marisa, aqui de Patos de Minas, que teve que ser transferida para outra cidade por falta de vagas, também perdeu a luta para o coronavírus. Marisa Vaz Caixeta, 39 anos, professora, trabalhava na Escola Municipal Prefeito Jacques Correia da Costa. Mais uma patense que morreu em decorrência da Covid-19. Marisa lutou pela vida e a família esteve junto nessa batalha. Ela foi uma das pessoas que teve que ser levada a outro município devido ao esgotamento de leitos em Patos de Minas. Marisa ficou 12 dias entubada em Pirapora. Um dia antes de ser transferida para o norte do estado, o marido, que também foi infectado, desabafou sobre a dor da espera por vaga e do agravamento do caso da professora, que chegou até a tomar medicamento que só conseguiu com a ajuda da população. O Covid deu muito estrago no pulmão dela, sabe? E ela está com mais de 80% do pulmão comprometido na última tomografia. 14 mil reais. E mesmo assim o médico que estava com ela não entrou com a medicação. Se não fosse essa médica agora nós ainda temos uma chance, sabe, de recuperar ela, sabe? É difícil, né? Porque a gente jamais sabia, né, que podia chegar nesse ponto, e nós temos que o povo realmente levar a sério, porque é muito perigoso, viu?
Esse óbito, pela idade dela e pelas idades que foram apresentadas hoje no boletim, apesar da prefeitura ter emitido uma nota de pesar, não aparece no boletim de hoje, Ludmila. Não. A gente sempre percebe que há esse delay no boletim epidemiológico, às vezes com atrasos de dias para que a morte seja confirmada e inserida no boletim epidemiológico, tanto que a professora Marisa, o óbito não consta ainda nesse boletim que a gente acabou de mostrar, como de outras pessoas também, infelizmente. Nossos sentimentos reiterados aí ao Sérgio, aos familiares e amigos da professora Marisa, e ele terminou a fala ali, quando ele gravou com a gente lá em 26 de fevereiro, essa entrevista, Odair, falando, gente, levemos a sério, porque o caso da professora se agravou muito rapidamente, ela procurou ajuda, estava com 40% dos pulmões tomados ali, e aí foi dia após dia se agravando até que chegou num momento que precisava de um leito de UTI, o município não tinha, buscou fora, foi para Pirapora e aí depois de quase 20 dias internada, a professora veio a óbito. Pois é, por falar em esgotamento de leitos, Ludmila, nós temos aí o comparativo entre ontem e hoje dessa taxa de ocupação que continua preocupando muito para todos, né? Quando a gente falava dessa questão da demanda por internações, olha só, quando a gente vê no âmbito geral, entre os suspeitos, confirmados, Patos de Minas e da região, temos mais 9 pessoas internadas no município. Com isso também sobe o percentual de ocupação, a gente percebe ali tanto na ocupação de leitos de UTI quanto de leitos clínicos. Há uma demanda ainda maior por um sistema que já sofre com o esgotamento, sofre com a desassistência, porque não tem como mais receber doentes. No final de semana, Odair, uma pessoa conversou comigo e falou, olha, eu preciso de um leito de UTI, é questão de vida, e a família me ligou num desespero danado. Eu cheguei a ligar para os hospitais particulares e falou, olha, não tem como, não adianta vir para cá. Até os próprios pacientes que chegam, que estão internados, há pacientes na fila, nós estamos encaminhando, ajudando a encaminhar esses pacientes para fora. Pois é, e aí vai só mais complicando ainda. Ludmila, falando ainda de Covid, na região a gente teve mais um óbito em Coromandel, temos a tela também de Coromandel, falando desses óbitos. Coromandel, que é um dos municípios que mais tem sofrido, dos pequenos municípios que mais tem sofrido na região, né? A gente tem percebido uma certa estabilidade em Coromandel, claro que com novos casos dia a dia, com mais mortes, mais óbitos, mas diferente do que a gente vinha acompanhando, por exemplo, há 2, 3 semanas, que era um pico horroroso de casos positivos, com mortes se acumulando, aquele desespero para poder mandar vários pacientes por dia para outras cidades de Minas Gerais. Então a gente tem visto aí um certo platô no município, com muitos casos ainda. A gente não quer ver pessoas morrendo jamais, a gente não quer ter pessoas confirmadas, mas Coromandel foi um dos primeiros municípios, né, da região, digamos assim, que tomou medidas mais drásticas para conter a Covid, para conter a transmissão. E a gente tem visto aí agora essas medidas surtindo efeito, com essa diminuição de casos confirmados em 24 horas e também com o número de óbitos, mas infelizmente aí mais vida perdida no município. Ludmila, a gente, em meio a tudo isso, né, a gente continua falando de saúde, porque em meio a tudo isso, uma carta aberta dos trabalhadores do Hospital Regional de Patos de Minas foi endereçada aos prefeitos, gestores municipais de saúde, comissões legislativas de saúde e conselheiros municipais de saúde da macro-região noroeste de Minas, manifestando a posição contrária à terceirização da unidade. A gente tem um material sobre isso aí. A carta diz que nesse momento em que a pandemia da Covid-19 segue sem controle em todo o país, uma grave crise sanitária e econômica se instala em todos os municípios brasileiros. Afirma que um colapso no sistema de saúde está instalado, que não tem leitos preparados para os pacientes da Covid-19, faltam recursos humanos, faltam testagens e faltam vacinas. Lembra que Patos de Minas, como cidade polo, referência regional da macro de saúde, vive o caos.
não somente pela falta de planejamento com o controle e tratamento da Covid, mas na atenção primária, secundária e terciária, e que a cidade não tem hospital público e que tem uma UPA que cumpre sua função na urgência e emergência, mesmo com déficit de trabalhadores e recursos. A carta ainda diz que a Justiça concedeu ao município o Hospital São Lucas, que foi sucateado por uma má administração por uma OS e que o prefeito do município, não tendo interesse no hospital, o devolveu para a Justiça. Afirma que no Hospital Regional de Patos de Minas há apenas 120 leitos, 9 de UTI adulto, 9 de UTI neonatal, 3 salas de cirurgia geral e trauma e 3 salas cirúrgicas para maternidade de alto risco. E diz que no momento crescente de uma pandemia, os trabalhadores assistem o governo estadual levar adiante a terceirização da rede FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e lembra que o hospital regional é do povo, cabendo ao governo administrar, possuindo para isso quadros técnicos de excelência. Segundo a carta, uma organização social administra lucros que continuam sendo repassados pelo governo e que podem ser adquiridos por doações. Um quantitativo maior de recursos que não são suficientes para pagar os cargos de diretores, os cortes serão nos insumos, nos equipamentos e nos trabalhadores. Lembra que há exemplos de inúmeras OS espalhadas pelo país que desmontaram, sucatearam e desviaram os recursos do SUS e pede para que os gestores e parlamentares avaliem todas essas situações e que pensem na população que os elegeram. E afirma que, como trabalhadores da saúde, eles manifestam recusa contra empresas privadas administrando os recursos do SUS. É o temor que continua desses funcionários da Garrad com relação a essa possível entrega da administração para uma OS do Hospital Regional, né, Ludmila? Sim, a grande questão, Adair, é que eles não foram convocados pelo Estado para esse momento de diálogo e sendo diretamente afetados. Um representante da categoria não foi chamado para poder estabelecer essa conversa necessária com uma mudança tão brusca. Mas, ao sinalizar essa OS, ao abrir esse edital, o governo de Minas dá um atestado de incompetência para administrar o próprio Garrad. Até nessa própria pandemia, a Rede FEMIG disse reiteradas vezes ao jornalismo da NTV que abriria mais leitos para tratar doentes com a Covid-19, o que não aconteceu. E segundo o secretário de Estado da Saúde que esteve em Patos de Minas, ele disse que essa organização social vai aumentar e muito, pelo menos 50%, a capacidade do Garrad. Se é possível ter esse aumento, porque o governo tem que esperar uma organização social para poder aumentar a estrutura, já que o hospital regional não é de hoje, não é do ano passado. Desde que eu faço jornalismo, isso há 26 anos, a gente vê o hospital regional sofrer com essa questão da falta de capacidade para atender as pessoas que necessitam, seja questão de trauma, de outras internações, é sempre um gargalo o hospital regional. E a referência que se tem é que outras unidades de saúde administradas por OS não tiveram tanto êxito. Então, são questionamentos válidos e necessários e que precisa sim de uma discussão. E olha que até os municípios da Amapá, da Associação da Microrregião do Alto Paranaíba, dos prefeitos aí, sinalizaram ser uma atitude positiva, até porque sinalizou-se dessa questão de ampliar a capacidade. Mas será que o Estado não pode imediatamente, se já é possível, já ter essa ampliação, já que é algo tão necessário? Muito bem. Vamos mudar de assunto, porque agora a gente fala sobre as ações de combate aos casos de trabalho análogo à escravidão. E sobre isso a gente conversa com o auditor fiscal do trabalho, Vinícius Castro Barbosa, né, que está conosco online. Boa noite, Vinícius. Me ouve bem? Boa noite, Odair. Ouço sim. Boa noite, Vinícius. A todos. Na semana passada, a fiscalização resgatou 66 pessoas em situação análoga à escravidão aqui na região, né? Ou seja, em meio à pandemia, mesmo assim, esses trabalhos não pararam, né? Sim, a gente fiscalizou na região da zona rural de João Pinheiro, né, próximo a Brasilândia. Foi uma ação, né, do Grupo Móvel de Fiscalização, que é sediado em Brasília, né? E conta com a participação de auditores fiscais do trabalho, né?
membros do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União, e a gente contou com o apoio também da Polícia Federal. Essas ações, obviamente a gente tem muitas dificuldades com esse quadro de pandemia, mas na medida do possível a gente tem feito o máximo de esforço para que esse trabalho não pare, né? Ludmila. Pois é, Vinícius, a gente sabe muito bem dessa importância do trabalho, por mais que a gente não queira ou negue que essa situação é um problema presente ainda nos dias de hoje. A gente sabe também que essa unidade trabalha com um esforço muito grande, mas também com uma verba diminuída. Foi encurtada em cerca de 40%, a menor dos últimos 10 anos, para combate a esse tipo de serviço aí. Esse dinheiro empregado é suficiente? Tem sido suficiente? Ludmila, a gente tem esse problema de orçamento, mas eu te digo que o problema maior que a gente enfrenta é em relação ao número de auditores fiscais do trabalho para poder atender, porque as nossas atribuições elas não se restringem ao combate ao trabalho escravo, ao combate ao trabalho análogo à escravidão, né? A gente fiscaliza trabalho infantil, a questão da segurança e saúde no trabalho, toda a legislação trabalhista. Então, o quadro nosso é insuficiente, então a gente se desdobra para poder fazer o máximo de ações possíveis, mas nem sempre a gente tem braços, né, e pernas para alcançar todas as situações e atender todas as denúncias que a gente recebe. Por falar em denúncia, como é que as pessoas podem fazer as denúncias? Porque muitas das vezes em que vocês conseguem deflagrar essas operações, a gente viu aí essa questão de Brasilândia de Minas, onde 66 pessoas foram encontradas aí nessa situação degradante. Teve também a questão de Tapira, no Triângulo Mineiro, onde ali 8 trabalhadores também foram resgatados nesses últimos dias. Mas foi um trabalho, um trabalho incessante. Como é que as pessoas fazem para poder denunciar? E é mesmo importante que essas pessoas, ao perceberem, acionem os órgãos competentes, Vinícius? Sim, com certeza. A gente da fiscalização, né, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em parceria com a OIT, desenvolveu, né, um sistema IP, né, eu não sei se vai ser divulgado o endereço aí, né, para todo mundo, mas é uma ferramenta muito importante. É só procurar na internet pelo sistema IP, porque nesse sistema, qualquer pessoa, qualquer cidadão, tomando ciência de fatos, de indícios relacionados ao trabalho em condição análoga à escravidão, pode entrar no sistema e relatar todos os fatos, né, a localização, quantos trabalhadores são atingidos e quais seriam as irregularidades, que a gente consegue fazer um filtro e poder atender aquelas situações que a gente considera mais graves. E essas denúncias, as pessoas elas podem se identificar, mas elas têm garantido o anonimato perante a fiscalização. Então, não precisam se preocupar, né, que não haverá exposição de nomes, de dados pessoais desses denunciantes. Vamos só reforçar o endereço aqui, Odair, que é o ip.cit.trabalho.gov.br. Então, ipe.cit.trabalho.gov.br, para poder fazer, então, essas denúncias e ajudar o trabalho dos auditores fiscais para que possamos quebrar essa corrente danosa. Ô Vinícius, muito obrigado por sua participação aqui no NTV News. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu agradeço. Boa noite.
Muito bem, a gente vai para o intervalo, porque no próximo bloco o secretário de Saúde de Minas diz que o estado pode ter até 5 vezes mais casos da Covid com novas cepas. CPI vai investigar se Carlos Eduardo Amaral e servidores furaram fila da vacinação. Uma CPI vai ser instaurada para investigar o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, e servidores da secretaria por supostamente terem furado a fila da vacinação contra a Covid-19. Pelo que nos consta, o secretário ainda não está na faixa de idade para ser vacinado e não sabemos, porque ele ainda não informou, se as pessoas vacinadas pela secretaria estariam ou não na faixa etária daqueles que já estão sendo atendidos. O secretário disse que ele vacinou até para que servisse de exemplo. E aí alguns questionamentos são necessários. Se ele queria ser exemplo sendo vacinado, por que ele não fez isso publicamente? Porque ele não convidou a imprensa e fez um ato da sua vacinação para que aquela vacinação pública, exposta na frente das câmeras e da sociedade, pudesse ser, sim, exemplo para a sociedade. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, ele confirmou que ele e servidores da secretaria se vacinaram contra a Covid, afirmando que seguiu o que prevê o Plano Nacional de Vacinação. Em relação à vacinação no Estado, eu acho que a primeira observação que tem que ter é que existe um Programa Nacional de Imunização desde 1973. E esse Programa Nacional de Imunização, ele sempre considerou a Secretaria Estadual de Saúde como prioridade. E ainda continua sendo assim até hoje. O que nós fizemos desde o início dessa vacinação foi o seguinte: seguir o que o Programa Nacional de Imunização traz. O Programa Nacional de Imunização, ele fala, primeiro, para se vacinar os trabalhadores da linha de frente. O que são isso? São aqueles que efetivamente estão nos CTIs, nas UPAs, no SAMUS, lidando com a Covid. Em seguida disso, ele enfatiza muito que é fundamental de preservar os serviços de saúde funcionando e que para preservar o serviço de saúde funcionando é necessário que os órgãos estruturantes eles estejam também funcionando. Então, essa é a lógica quando se fala de você vacinar a Secretaria Estadual de Saúde ou as secretarias municipais de saúde. Ô, Ludmila, como é que a gente avalia, então, essa situação? Nós temos aí a iminência de uma CPI para investigar a possibilidade de uma fila furada pelo gestor da saúde de Minas. Pois é, é extremamente complicado. Primeiro que esse rito do Plano Nacional de Imunização tem vários problemas, várias dúvidas. Não é só o secretário, né? Não é só a questão do secretário. As pessoas ficaram ali sem saber exatamente qual que era a ordem, se é a ordem exatamente que deveria acontecer, dado que tem várias pessoas que são necessárias, que estão ali com maior risco de desenvolver gravidade com relação à Covid-19, foram sendo empurradas para baixo dessa questão, e são 500 servidores, cerca de 500 servidores da Secretaria de Estado da Saúde que foram imunizados. A grande questão é essa: por que não mostrar à sociedade, se está dentro desse plano de imunização, que receberam a dose? Porque todos nós merecemos e precisamos dessa dose de esperança aí. Além dessa CPI que pode ser instalada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o caso também será investigado pelo Ministério Público do Estado para saber se está dentro aí desse rito ou se o próprio secretário, junto aí com os demais servidores da Secretaria de Estado, furaram fila, dando o exemplo errado ao Estado inteiro com relação a esse plano de imunização, né, Odair? Pois é. O secretário também falou, Ludmila, sobre um novo e ainda mais assustador pico da pandemia da Covid-19 que poderá ocorrer no estado. Carlos Eduardo Amaral projetou um número de infecções pelo novo coronavírus entre 4 e 5 vezes maior se comparado a julho de 2020. Lembrando que hoje Minas, Ludmila, bateu recorde, né, de novos casos de Covid. Em 24 horas foram 10.409 registros confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde, e aí o secretário vem com essa informação da possibilidade, com essas variantes, da gente ter um número ainda maior, o que nos deixa extremamente preocupados diante de um problema que a gente já tem se agravando, né?
A gente já tem uma desassistência no sistema de Sim. saúde. Então, é um caso extremamente grave. E eu só não entendi por que teve que ser acionado pela Assembleia Legislativa, pelos deputados mineiros, para apresentar esse cenário. O secretário estava aqui há alguns dias. Sim. Ele tem trânsito aberto, tem o microfone aberto até para conversar com a própria imprensa, que leva todas essas informações, e também como meio direto de conversar com as pessoas. Porque esperar todo esse cenário, ser chamado pelos deputados para só assim apresentar esse cenário de gravidade. A gente viu isso no rito do Minas Consciente. Sim. Né? A gente viu o próprio plano sendo ali flexibilizado ao longo, por mais que ele fale, não, a gente seguiu, tá tudo certo, não teve isso, mas é claro e óbvio que quando sofreu essa flexibilização, as pessoas relaxaram, sentiram que estava tudo ok, que poderiam sair às ruas, que poderiam conviver tranquilamente com as pessoas, frequentando os lugares sem nenhum tipo de problema. E aí a gente tem esse cenário que é um cenário mesmo assustador. A gente traz agora, a gente fala da política local, porque após o áudio do prefeito Luiz Eduardo Falcão viralizar, o ex-prefeito José Eustáquio disse que deixou dinheiro para a saúde em caixa. A Prefeitura de Patos de Minas divulgou nota de esclarecimento sobre esse assunto. Um áudio do prefeito Luiz Eduardo Falcão relatando a situação da pandemia da Covid-19 em Patos de Minas viralizou nas redes sociais. Ele fala que a doença de 2021 é outra e que não afeta só quem tem mais idade e quem tem comorbidade. Ele também comenta a situação preocupante do que viu no hospital de campanha e que tem 2 crianças internadas. A doença de 2021, ela é outra, não é mais aquela doença de 2020, não afeta só quem tem mais idade, quem tem comorbidade. Ontem eu entrei no hospital de campanha, meio-dia, fui sair de lá 3h30 da tarde. O que eu vi é muito preocupante. Paciente de 29 anos entubado, sem comorbidade. Morreu outro dessa faixa etária esses dias. O hospital muito cheio. Tem 2 crianças no regional, soube hoje. Segundo Falcão, no ano passado tinham 9 leitos de UTI no hospital de campanha e ficava com 20-30% de ocupação. E agora ele está 3 vezes maior, está lotado, tem paciente da região inteira precisando de vaga e que nem se passasse para 100 leitos de UTI não ia ser suficiente para atender toda a demanda. Falcão também reclamou da falta de recursos e disse que está fazendo milagre. Sem dinheiro, né? No ano passado o município recebeu 27 milhões de reais para 9 leitos de UTI, 20-30% de ocupação. Esse ano veio 0. Nós estamos fazendo milagre, contratando funcionários. Vai entrar mais 50 lá agora, já vai para a 2ª ampliação. Após repercussão do áudio, o ex-prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues Alves, divulgou fotos da ata de transmissão de governo assinada no dia 1º de janeiro deste ano por ele, o ex-vice-prefeito Paulo Mota, pela secretária de Finanças, Marisa da Silva Pérez, e pelo atual prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. José Eustáquio afirmou que, ao contrário do que está sendo informado por Falcão, o documento diz que foram deixados mais de 23 milhões em caixa, sendo quase 2 milhões vinculados à saúde. Segundo o documento, sobraram mais de 1.400.000 de recursos ordinários de livre aplicação, mais de 2.170.000 de recursos ordinários vinculados à educação, mais de 1.800.000 de recursos ordinários vinculados à saúde e mais de 17.600.000 de demais vinculações que também poderiam ser usadas na saúde. Ludmila, depois da divulgação desta ata, a Prefeitura enviou nota imensa, né, falando sobre o assunto. A gente vai aqui aos poucos repassando ela. Vamos abrir aspas, né, esclarecendo que todas as informações repassadas pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão e por membros do Executivo Municipal tem como base os dados financeiros do município, que no áudio em questão, o prefeito não cita outras gestões, mencionando apenas que o governo federal distribuiu em 2020 recursos destinados à Covid em todo o Brasil, tendo Patos de Minas recebido 27 milhões para o combate à doença, algo que não aconteceu este ano. É importante a gente frisar uma coisa que aconteceu, que o prefeito Falcão pegou um caixa no azul. Sim. Muitos prefeitos pegaram uma situação bem pior,
nessa transição de governo, e aqui a gente tinha um caixa no azul, inclusive com a promessa do próprio Falcão, falando em arregaçar as mangas, em buscar mais pessoas interessadas a ajudar o município, que é óbvio e que a gente espera de qualquer gestor que assuma um cargo como esse. Com relação a novos recursos, se a gente tem uma pandemia piorada, é claro que precisa de um caixa incrementado. É claro que se você tem uma situação diferente em 2020, com um cenário pior no ano seguinte, vai precisar de mais dinheiro em caixa, e aí o gestor, sim, tem que buscar esses recursos para que atenda a sua população. Não dá para depender só do recurso anterior. Né? Não, e aí já virou, a gente já está falando já do ano seguinte, não dá para lamentar o que passou. É preciso, tá no azul, e aí, se o dinheiro, se ele pegou ali, né, viu, olha, é insuficiente. Então, a gente não viu essa manifestação ao assumir, ao ter essa transição, e nem no discurso lá de posse, né? A gente sabe que o município vai enfrentar um problema de caixa grande, mas não é uma realidade isolada de Patos de Minas. E olha que o município pegou uma situação melhor do que outros estados. É preciso agora de buscar recursos, de acionar o próprio governo do estado, com o qual o prefeito Falcão tem uma relação estreita para que ajude no município. Inclusive, foi a fala do secretário de Estado da Saúde, quando esteve em Patos, que teria coparticipação na ajuda. Então, houve essa garantia. Então, não é uma fala de desespero, é uma fala que mostra a agonia de um gestor, né, com o caixa sendo aí cada vez mais esgotado diante a demanda de recursos necessários agora. Então, vai caber a ele a arregaçar as mangas aí e buscar, seja com o governador Romeu Zema, seja com a própria União, seja aí acionando deputados para que olhem também pelo município. Claro. Tem outras questões aqui também que são faladas, né, Odair? Na sequência dessa nota, tem ali, falando com relação aos 23 milhões que são citados, e aí a nota diz que são recursos ordinários, valores gerais que devem ser aplicados em todas as áreas, inclusive na folha de pagamento, que sozinha consome mais metade desse valor. E, claro, o prefeito já sabia disso, que a atual administração ressalta que, além de várias parcerias e da união de esforços, a gestão financeira, a otimização e a economia de todos os recursos possíveis é o que garantiu as ampliações que têm sido feitas com o maior cuidado possível, pois que o que está em jogo é a saúde da população. Mas aí, Ludmila, a gente volta a dizer, esse dinheiro que estava em caixa tinha que ser utilizado, mas ele tinha que ser reposto. Né? Tem que ser utilizado para tudo isso que o prefeito acabou de dizer, e ele sabia dessa situação, mas ele tem que ser reposto. Ele tem que ter mais dinheiro, não adianta agora também ficar dessa maneira. Mas nós aplicamos o dinheiro. Aplicou e outros recursos têm que chegar. O recurso ele é finito, se tem uma demanda maior, ele vai esgotar. E aí o prefeito Falcão termina aqui essa nota elaborada pela assessoria de imprensa dizendo que vai buscar esses recursos junto ao governo estadual, junto ao governo federal, e que isso aconteça o mais breve possível. Até por conta do estado, a gente já tem até uma entrevista, tem uma sinalização, tem uma garantia do governo estadual. Então é acionar. E com relação à União, da mesma maneira. Muito bem. Bom, com essa a gente encerra o nosso News de hoje. Você que teve uma jornada e na quarta-feira lá triplica, né? Pode dizer? Ou quadriplica? Porque aí você tem programa. Olha, eu já estou naquele momento que eu já... Vou deixar você embora então, para você... que eu já... Meu primeiro chave... despertar, até na hora que eu vou dormir, eu estou trabalhando. Daí já é tudo emendado mesmo e assim faz parte. É a nossa rotina, essa é a nossa missão. Muito estar bem. aqui sempre com vocês informando. Então a gente amanhã se encontra novamente aqui. Sim, estaremos de volta amanhã no NTV News. Obrigada a todos aí pela companhia, pela audiência. Continue acompanhando os nossos noticiários e também nos abastecendo com informações e dúvidas que vocês têm. Acesse lá o portal patosjá.com.br. Boa noite e até amanhã.